Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com o vídeo de Black Clover, o mangá tá de volta finalmente. E a gente vai comentar os acontecimentos do capítulo 346, do vazamento do capítulo, vazamento inicial, a primeira hall. Obviamente a gente tem que comentar tudo isso que tá acontecendo. Afinal, pra quem não se lembra, estamos em um dos momentos mais épicos de todos os tempos. Lucius agora mandou os paladinos para o local onde o Asta tá ali escondidinho e ninguém sabe da sua presença. Vamos falar sobre isso e muito mais no vídeo de hoje. E como sempre, eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão se eu gostei, é muito importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como vocês sabem, todas as semanas, que tem capítulo no caso, a gente comenta os vazamentos da hall do mangá de Black Clover. Essa semana não seria diferente, a gente já tem acesso ao capítulo 346, provavelmente todas as páginas do capítulo, e a gente vai comentar com esse vazamento todos os acontecimentos. E como vocês sabem, a gente não tem uma tradução de tudo que aconteceu, também podemos ter algumas páginas fora de ordem, mas a gente consegue, assim como toda semana, ver tudinho. E essa semana, então, a gente vai começar com aquele dragão gigantesco que foi convocado pelos paladinos, aquele dragão de 5 cabeças que tá atacando tudo e a todos que entram em seu caminho, que tá ali na água. De longe, todos que vivem no País do Sol, que estavam no vilarejo, começam a se perguntar sobre aquilo. Aquele dragão gigantesco lembrava muito da lenda do passado. Como vocês sabem, naquele reino existia uma lenda de que um dragão estava ali destruindo absolutamente tudo e que ele foi selado. Eles se perguntam se aquele era o mesmo dragão e também se perguntavam sobre a lenda. Eles se perguntavam se agora, com aquele ser extremamente poderoso que foi parado por uma deusa, o Shogun, o Ryu e também o Ryuzen ficariam bem, se eles conseguiriam o enfrentar. E como a gente sabe, eles nesse momento já estão o enfrentando, enquanto Asta segue seu treinamento, enquanto ele tenta finalizar o seu treinamento com outros 2 membros do set Ryuzen. E então a gente vê nesse momento um pouco da batalha, a gente se aproxima mais daquele lugar. Vemos então a batalha de um dos membros do Ryuzen, Kezokaku, que estava enfrentando a irmã Lily. Ele estava atacando com tudo que tinha e desde o capítulo passado, do final do capítulo, a gente via que ela era capaz de se aproximar e desviar dos ataques de Lily com facilidade, assim criando um ataque. Tudo isso quando não estava pensando no que estava fazendo, quase um instinto superior. Então, a gente vê também a Ishika comentando sobre como aquela mulher era rápida, como era forte quando ela não pensava nos seus ataques e atacava. E a gente via a irmã Lily também comentando que talvez não seja bom ficar evitando os ataques. Na verdade, se ela fizesse isso, outras pessoas poderiam se ferir. E a gente vê o motivo de tudo isso, o motivo da irmã Lily falar sobre este acontecimento já na página seguinte. Mas antes, vale comentar a transformação que a Ishika tá quando ela comenta sobre isso. Ela tá apontando a sua espada e ela já tá lutando com tudo que tem, porque a gente vê a sua forma. Foi a que ela utilizou pra lutar contra o Asta quando ela estava extremamente furiosa. Então a gente sabe sim do imenso poder que a Ishika possui neste momento. A gente sabe que ela está muito forte, porém a irmã Lily, ela parece não se importar nem um pouco com isso. Mas então a gente segue, e como eu estava dizendo, enquanto a Kezokaku estava desviando, como a irmã Lily mesmo disse, basicamente outros locais estão sendo atingidos por aqueles ataques e também pelos dragões. Neste ponto, uma grande destruição é mostrada numa montanha e depois disso, a ameaça disso acontecer também no vilarejo onde estão as pessoas. A gente vê aquele castelo, estava bem próximo da montanha e a montanha ficou completamente destruída. Ela chegou ao fim instantaneamente depois daquele ataque. E com isso a gente vê a irmã Lily dando muita risada. Ela não estava se importando com absolutamente nada. A personalidade paladina da irmã Lily havia mudado completamente. Afinal, a gente via como ela não queria destruir os seus adversários. Ela não queria apenas vencer. O que ela realmente queria era quebrar o espírito de todo mundo que estava naquela batalha. E a gente via realmente os dragões se aproximando, eles seguindo aqueles ataques. E então, neste momento, víamos a Ishika furiosa. Não sabemos exatamente o que ela tá dizendo neste ponto, porém, a gente tem um pequeno flashback. Neste flashback, o Ryu tá questionando como se os Zenas acreditam que eles podem vencer. Basicamente, isso havia acontecido no dia anterior. O Ryu, ele foi capaz de ver o ataque, ele foi capaz de saber que a tríade chegaria. E ele viu isso mais ou menos com 12 horas de antecipação. Dessa forma, ele havia explicado que sentia que esse ataque aconteceria logo pela manhã. E então, ele contou sobre os poderes dos paladinos mágicos, sobre como eles estariam lutando naquele confronto. E
também ele falou sobre o selo do dragão de 5 cabeças. Ele falou que esse dragão teria o seu selo quebrado e iria surgir graças à magia de um dos paladinos. Graças a essa visão, ainda no flashback, o Ryu havia contado que essa batalha era iminente, não tinha como escapar, não tinha como evitar este confronto. Ele estaria prestes a acontecer e não tinha o que eles fizessem. Os paladinos estavam ao lado de Lucius e acabaria com todos que estavam ali. E então a gente via ele contando sobre seus poderes, sobre suas forças e o que poderia ser feito para que eles pudessem evitar serem completamente vencidos naquele confronto. E então ele questiona se eles realmente acreditam que isso pode acabar, se eles podem vencer. Porém, ao mesmo tempo, ele também diz que a prioridade não é a vitória nesse combate, mas sim proteger a vida de todo mundo, dos 7 Ryuzens e também de todos os cidadãos que vivem naquele lugar. Dessa forma, eles precisavam se antecipar o máximo possível. E é o que a gente viu anteriormente, porque os paladinos estavam procurando pessoas para atacar, mas não tinha ninguém. Afinal, eles já haviam evacuado todo mundo, dessa forma minimizando o máximo possível qualquer tipo de ataque. Mesmo assim, o Ryu disse que o dragão iria causar uma grande destruição. Esse inimigo era muito mais forte do que todos e qualquer um que eles já haviam enfrentado no passado. Mesmo assim, todos eles, os Ryuzen, dizem que eles vão vencer. Eles irão derrotar os paladinos, não importa o que aconteça. Então, com todos os 5 Ryuzens que estão na batalha correndo em direção aos adversários, a gente tem o fim do flashback e a gente volta pra batalha que tá acontecendo. E vemos a apresentação dos poderes dos Yojutsus dos 7 Ryuzens também. Daisaemon ataca com Yojutsu de terra. Seria essa sua magia? Seria este o seu poder mágico? Kizukaku tem o poder de neve, além da sua transformação visível no mangá de raposa, além da sua personalidade e ataque extremamente épico que a gente viu atingindo diretamente aquele dragão. Em terceira, a gente vê o Joso utilizando o seu estilo vento, além do seu estilo de combate, que parece muito um estilo de batalha ninja, o que faz muito sentido porque ele utiliza lâminas de vento. A gente também vê os ataques sendo utilizados pela Komari. Aparentemente, os ataques de Komari, o estilo de Komari, é muito parecido com velocidade. E a gente vê ela utilizando um ataque chamado Thunderbolt, e como o próprio nome sugere, é um ataque de relâmpago. Dessa forma, cada um dos Ryuzens, eles acabam vencendo uma das cabeças do dragão. Por fim, a gente vê a Ishika utilizando também a sua magia de escuridão para cortar uma das cabeças do dragão, e dessa forma ele é completamente derrotado. Basicamente, o Ryu, ou talvez eles mesmos, utilizando as informações que tinham, criaram uma estratégia perfeita para vencer aquele dragão. E assim, cada um ficou cuidando do poder mágico específico de uma das cabeças do dragão, até que todas as 5 foram derrotadas pelos 5 Ryuzen. Assim, então, a gente via a irmã Lily extremamente impressionada, por mais que ela não estava muito séria quando mostrou essa expressão. E ela basicamente disse de forma sarcástica que eles eram os magos mais fortes daquele lugar. E então, depois disso, a gente via a Ishika. Ela estava ali, prestes a enfrentar a irmã Lily, dizendo que se o Ryu acreditou que eles iriam estar ali e não iriam se render, que eles iriam lutar até o final, então é isso que eles iriam fazer. Neste ponto é muito importante prestar atenção nessa frase, porque pode significar que eles não vão ser capazes de vencer os paladinos. Afinal, o Ryu viu o que estava acontecendo, porém, a Ishika, ela não disse que o Ryu viu que eles iriam vencer ou que o Ryu acredita que eles iriam vencer. Disse que ele acreditaria que eles não iriam se render. E isso pode significar que os paladinos têm mais poder do que a gente imaginava. Mas comentem embaixo o que vocês acham sobre tudo isso e o que vocês esperam para o próximo capítulo do mangá. Assim como as semanas anteriores, Black Clover não vai ter capítulo na semana que vem, então agora a gente só vai ter capítulo no próximo ano. No caso é mês que vem, ou daqui a 2 semanas. Mas é isso, comentem embaixo o que vocês acharam sobre tudo isso, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!